Jesus Cristo já te mostrou quem você realmente é? E você, já aceitou que de repente seu nome pode ser Dimas? E que onde habitou o pecado, pode superabundar a graça? Só assim, irmãos, nos encontraremos com Ele no paraíso, ainda hoje. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. Quando pensamos em um rei, a nossa imaginação constrói imediatamente um homem em um trono elevado, um cetro de ouro, exércitos perfilados, poder sobre a vida e a morte sobre os seus súditos. Um rei realmente deve ser temido e servido por todos. Mas a liturgia católica, neste domingo, nos coloca diante de um rei radicalmente diferente. No Evangelho de Lucas, o trono é uma cruz, a coroa é de espinhos, o manto real é a própria nudez ensanguentada. E o seu decreto real, irmãos, não é uma condenação, mas uma absolvição. Hoje estará comigo no paraíso. Como entender este mistério? Como o homem mais impotente do mundo, naquele momento, pode ser declarado o Senhor do Universo? É nesta jornada teológica que vamos mergulhar agora. Para entender a cruz, irmãos, precisamos primeiro olhar para a eternidade. Na segunda leitura de hoje, São Paulo aos Colossenses nos dá a chave de leitura. Ele não apresenta Jesus apenas como um líder moral, ele apresenta o Cristo cósmico. Paulo vai dizer em sua carta: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes, tudo foi criado por meio dele e para ele. Com base nas Escrituras e na história da humanidade, podemos afirmar: Cristo não é um acidente na história. Ele é a lógica, o logos que sustenta toda a realidade. Ele sustenta o átomo que gira e a galáxia que se expande. Por isso, quando olharmos para a cruz, não vemos apenas um profeta morrendo, ou um profeta que morreu, vemos o autor da vida permitindo-se morrer para refazer a criação por dentro. Como diz o texto, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Mas se ele é tão grande, tão cósmico, ele está longe de nós? Aí entra a profecia de Samuel. As tribos de Israel vão até Davi, em Hebrom, e dizem uma frase impressionante: Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Davi prefigura Cristo na nossa teologia. Jesus é um rei que não quis governar do céu. Ele desceu na encarnação, ele assumiu a nossa humanidade. Na Eucaristia, isso se inverte e se aprofunda. Não somos nós que dizemos a ele: somos tua carne, mas é ele que nos dá a sua carne para que nós nos tornemos um só corpo com ele. Ele é o pastor de Israel citado em Samuel, não o pastor que explora as ovelhas, mas o pastor que se torna cordeiro para salvar o rebanho da morte. E isso nos leva de volta ao Calvário, ao Evangelho de Lucas. 3 grupos de pessoas zombam de Jesus. Os chefes: salvou os outros, salva-te a ti mesmo. Os soldados: se és o rei, salva-te. E o mau ladrão: salva-te a ti mesmo e a nós. Percebem um padrão? A lógica do mundo é salva-te a ti mesmo. É a lógica do egoísmo, do poder, da autopreservação. É a antirrealeza. Mas há um homem que enxerga a verdade. O bom ladrão, São Dimas. Ele olha para aquele homem destroçado ao seu lado e vê um rei. Ele diz ao mau ladrão: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Este é o momento crucial, irmãos. Dimas reconhece que o reino de Jesus não é deste mundo, mas tem o poder sobre este mundo. Ele não pede para descer da cruz, ele pede para ser levado ao reino.
deixando evidente que quem conhece a Cristo, quem tem esse encontro real com o nosso Senhor, muda drasticamente de vida. Aceita as suas culpas e quer pagar por elas. Reconhece seus erros e se arrepende deles, a ponto de aceitar a própria condenação. E é aqui que Jesus exerce sua autoridade real e suprema com o ladrão e com cada um de nós. Ele não convoca os anjos, irmãos. Ele não fulmina seus inimigos. Ele faz algo que só Deus pode fazer. Ele canoniza um pecador na hora da sua morte. Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrar Cristo Rei não é celebrar um governo político. É uma pergunta fundamental sobre a soberania do nosso coração. Existem forças querendo reinar sobre nós hoje. O dinheiro, o vício, a vaidade, o medo, as ideologias políticas. Todas essas forças gritam: salve-te a si mesmo. Salva-se a si mesmo. Mas só existe um rei que olhou para sua miséria e disse: eu morro por você, para que você viva comigo. Hoje, diante desta pregação, diante dessa liturgia magnífica que a igreja nos separa, eu te convido a fazer a oração do bom ladrão. Paremos de tentar nos salvar sozinhos. Olhemos para a cruz, reconhecemos o amor que nos sustenta e digamos: Jesus, Rei do Universo, lembra-te de mim, reina na minha vida, na minha casa e na minha história. Que o Cristo, Rei do Universo, princípio e fim, seja o nosso Senhor, hoje e para sempre. Deus abençoe vocês e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.